Oi, gente, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é a pastora Sheila. Estou aqui para compartilhar com você, pensar junto com você acerca de um texto bíblico tão importante, tão poderoso e que pode fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Vamos juntos nessa? Então, a gente tem ouvido falar muito sobre ansiedade. Ansiedade daqui, ansiedade de lá. E se a gente for procurar o significado da palavra ansiedade, você vai encontrar algumas palavras do tipo uma inquietação, um desgaste físico, psíquico, transtorno, por vezes se torna um transtorno e uma doença, às vezes se torna uma doença a ser cuidada, né? Uma aflição, desespero, tudo isso está associado de uma maneira ou de outra à ansiedade, dependendo do grau ali que a pessoa se encontra. Mas o que a palavra de Deus diz para mim, para você sobre isso? Você se lembra do texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6? Esse texto é um texto que a gente precisa ter memorizado na nossa mente, guardado na tábua do nosso coração e puxar ele à tona, usá-lo com veemência em todo o tempo, especialmente nesses dias que temos vivido. O texto diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosas por coisa alguma. Mas em vez de andar ansiosos e ansiosas, diz o texto, apresentem diante do Senhor, apresentem diante de Deus todas as suas inquietações, as suas petições, as suas necessidades. Diz o texto que você pode fazer isso através de orações, de súplicas e de ações de graça. E o texto segue no versículo 7 dizendo: e assim a paz que excede todo entendimento e vai invadir o seu coração e a sua mente, e a sua mente estará guardada em Cristo Jesus, diz o versículo 7. Imagina se existe uma receita para a gente viver e conseguir viver bem no meio de tanto caos, de tantas notícias difíceis. Talvez um dos segredos esteja escondido nessa palavra. Que tal a gente passar a exercitar essa palavra, essa verdade poderosa no nosso dia a dia? O texto fala em tudo, né? Então, em todo o tempo. Então, não é apenas quando a doença chega, não é apenas quando o cheiro de morte chega, quando o desemprego chega, não é apenas quando o seu filho não está bem ou quando você não consegue gerar, não é apenas quando o seu marido ou sua esposa não quer caminhar contigo, quando as coisas não vão bem, mas a palavra diz que é em todo o tempo. Então, apresentar ao Senhor aquelas coisas que o mundo chama de insignificante e que a gente também repete e acredita às vezes serem significantes. O dia a dia, as nossas petições, as nossas necessidades básicas, primárias, diárias. Por que não? Por que não? Então vamos passar a exercitar, entregar ao Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, as inquietações. Qual é o motivo de angústia do seu coração? O que tem te angustiado? Ah, não, pastora, não há nada me angustiando, eu estou em perfeita paz. Sempre há alguma coisa que inquieta o nosso coração, pelo outro, por nós mesmos. O Senhor te convida hoje a apresentar diante dele, em orações, súplicas e ações de graça. Em tudo, não é para fazer escolhas em momentos mais difíceis, desde as coisas aparentemente mais simples até as coisas mais aparentemente difíceis, que a gente chama de verdadeiros milagres. O texto também diz que como você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Como você deve fazer isso? Você deve fazer isso através de suas orações, conversando com Deus. Ora, a Bíblia ensina tanto a gente a buscar um lugar secreto, um lugar de choro e de lamento que seja, de conversa íntima com seu Pai. Então, entra no seu quarto, procura um lugar na sua casa, não sei, um ambiente que seja possível para você fazer essa conversa. E ali você faça a sua oração, faça as suas súplicas, apresente ao Senhor,
se rasgue diante do Senhor e apresente essas necessidades, esses motivos de ansiedade, os motivos da sua angústia. Amém? Mas o texto também diz que de uma outra maneira, deva fazer isso também através de ações de graça. Ações de graça, agir em gratidão. Ações de graça me faz pensar isso. Não é apenas elaborar, né, frases de gratidão, elaborar textos graciosos de gratidão ou textos formais de gratidão, mas a expressão ações de graça me remete em todo o tempo a agir no meu dia a dia, durante o meu dia, na minha caminhada como filha de Deus, agir em gratidão a Ele. As minhas ações refletem gratidão. As minhas ações, e à medida que eu vou agindo e refletindo gratidão a esse Deus, eu vou reconhecendo o seu poder e a sua soberania, eu vou demonstrando confiança e esperança. À medida que eu vou fazendo isso, o Senhor vai agindo também em meu favor. É um exercício, é um processo, e isso vai me ajudar também a não andar ansiosa. Eu vou orando, vou suplicando, vou falando com Ele, vou apresentando as minhas necessidades, mas ao mesmo tempo eu vou agradecendo, eu vou respirando, vou inspirando também gratidão. Amém? Isso é poderoso. E o texto diz que se fizermos isso, a paz que excede todo entendimento, imagina, é uma paz que ninguém entende, nem você mesmo vai entender, aqueles que estão ao seu redor não irão entender. E não é mesmo para entender, é uma experiência. Essa paz que excede todo entendimento é para ser vivida e não definida, não entendida. Diz o texto que se você procurar a não viver em ansiedade, mas procurar viver orando e suplicando e apresentando as necessidades do Senhor e agindo, em ações de graça, você vai conseguir dominar esse inimigo que tem nos rodeado, que é a ansiedade, e você vai ter a sua mente guardada, protegida em Cristo Jesus. Gente, isso é uma receita que, se tivesse um valor material, nós não teríamos tesouro suficiente para pagar. Mas o Senhor, com a sua graça, nos entrega a sua palavra. Isso também é um motivo, quando você se vê angustiado demais, ansiedade querendo te tomar, lembre-se que você já tem motivo suficiente para se alegrar e agradecer ao Senhor. A sua palavra, a redenção que Ele te entrega através de Cristo Jesus, nosso Senhor, e a sua morte na cruz, já são motivos suficientes para você viver em gratidão e ações de graça. Amém? O meu desejo é que você receba essa palavra que vem do Senhor para a sua vida. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosas por coisa alguma, mas antes apresente todas as suas necessidades, todas as suas inquietações, as suas petições sejam conhecidas ao seu Deus, através de orações, súplicas e ações de graça. E a sua mente será guardada em Cristo Jesus e será invadida por uma paz que excede todo entendimento. Amém? Você recebe essa palavra? Eu profetizo sobre a sua vida essa paz que excede todo entendimento. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua família que essas mentes, a sua mente, a mente de toda a sua casa estará guardada em Cristo Jesus, protegida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Vá lá até a sua palavra, a Bíblia, pegue esse texto, volte a ler, reflita, e eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar ainda mais no seu coração hoje ainda, amém? Que Deus abençoe de forma poderosa a sua vida. Shalom a você e a toda a sua casa.